Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui na disciplina de desenvolvimento de sistemas corporativos e nós temos uma missão muito complicada aqui agora. A disciplina de desenvolvimento de sistemas corporativos é geralmente a disciplina onde os alunos, pela primeira vez, vão desenvolver um sistema completo, do início ao fim, do projeto até o código. E isso é muito complicado porque até nesse ponto do curso, os alunos viram a maior parte dos conteúdos de forma mais teórica e isolada. Então, os alunos viram muito sobre projeto de software lá em engenharia de software, mas não viram isso aí integrado com banco de dados, não viram a parte prática de programação. Lá em linguagem de programação, ele viu toda a parte de programação, todas as técnicas de programação, mas não fez a conexão disso aí com a engenharia de software com banco de dados. Em banco de dados ele vai estudar toda a parte de modelagem de dados e tal, mas não uma conexão direta com a engenharia de software e com a programação. E você também tem outras disciplinas como gerenciamento de projetos, gerenciamento de projeto orientado a objetos, tem metodologias ágeis, mas todas essas são visões que às vezes pecam por ter um approach mais prático. Então, a disciplina de desenvolvimento de sistemas corporativos, ela acaba sendo a espinha dorsal do curso, porque ela vai unir todas aquelas disciplinas que os alunos já tinham trabalhado com ela de uma certa forma teórica e vai colocar tudo isso no mesmo baú, tudo isso no mesmo caldeirão, de forma bastante prática para entender como que funciona no mercado o desenvolvimento de software. Então tem muita coisa que a gente vai ver que é de programação que acaba ficando muito mais teórico do que aquilo que é utilizado no dia a dia das empresas de desenvolvimento. A mesma coisa na engenharia de software, a mesma coisa nas disciplinas de metodologias e por aí vai. Aqui nós vamos tentar estruturar a visão de uma empresa de software de porte médio, onde você tenha os papéis do desenvolvimento de software bem definidos. Você tem o papel do engenheiro de software, do arquiteto de software, do desenvolvedor, seja ele técnico ou analista desenvolvedor, você tem o papel do suporte, muito bem definidos. Nós sabemos que isso é uma realidade para as empresas de porte médio até as empresas de maior porte. Mas empresas pequenas de desenvolvimento, pequenas software houses ou onde a gente fala de software artesanal, né? Software sob demanda, empresas pequenas com poucos funcionários, esses papéis eles se misturam. Então é importante também ter consciência dessa divisão de tarefas e que às vezes, por mais que sejam papéis diferentes, são executados pelas mesmas pessoas, isso nos cenários das empresas pequenas. Bom, indo aqui para a parte teórica, a gente se pergunta, os alunos eles têm uma grande dificuldade com a parte de modelagem. Por que tantos modelos? Por que tantos diagramas? Para que essas coisas? E a maior parte delas são redundantes, né? Então, são vários diagramas diferentes, mostrando diferentes dimensões das mesmas coisas, né? Visões bem similares, só que sob perspectivas diferentes. Bom, a primeira coisa que todo mundo tem que ter em mente é que documentação é uma ferramenta de comunicação. Uma ferramenta de comunicação dos usuários com os analistas e vice-versa, dos analistas com os desenvolvedores e vice-versa. Ok? Então, a principal função da documentação é estabelecer uma comunicação, fazer com que as partes se entendam, para eliminar a subjetividade, principalmente do cliente, do usuário, que às vezes ele tem uma coisa na cabeça, ele pensa numa tela, ele pensa num sistema, o analista pensa num segundo sistema e o desenvolvedor tem um terceiro sistema na cabeça. Então, a documentação serve para que as pessoas alinhem essas expectativas e diminuam as incertezas, diminuam
as subjetividades, ok? Então, todo mundo vai ter a mesma compreensão em alto nível daquilo que se espera do sistema. Então, para isso, a modelagem ela tem que ser feita em diferentes níveis de abstração. Então, nós vamos ter modelos, não só, quando eu falo modelos, gente, eu não estou falando só modelos UML, não, estou falando de vários tipos de modelos, seja eles orientados a objetos, não orientados a objetos, como diagrama de banco de dados, diagrama de entidade de relacionamento, até diagramas mais antigos, da época de antes da análise procedural, né, sem ser análise orientada a objetos. Vários diagramas, vários modelos, nem sempre todos os modelos são diagramas, são úteis para você especificar um sistema. Existem técnicas, por exemplo, que são antigas, mas que são maravilhosas, excelentes para você modelar dados. Dicionário de dados é uma delas. Mas, voltando aqui à outra questão, você tem uma série de modelos diferentes e cada um desses modelos, de acordo com o nível de abstração, ele tem uma função. Por exemplo, os diagramas de mais alto nível, a gente chama dos diagramas conceituais. Quando eu falo que ele é conceitual, é porque ele não se prende a uma tecnologia específica. O diagrama, um diagrama conceitual, por exemplo, um diagrama de caso de uso, ele não se prende a uma tecnologia. Ele pode ser entendido como um processo. Eu não estou falando que aquele processo está sendo executado em um banco de dados tal, ou uma linguagem de programação tal, utilizando. Eu estou falando de um processo, ok? Independente de qual tecnologia que ele vai ser implementado. Então, a característica principal dos diagramas conceituais é que eles são independentes de tecnologia. Então, um mesmo diagrama conceitual ele pode ser implementado utilizando várias tecnologias diferentes. Aí entra os modelos e diagramas lógicos, porque esses modelos e diagramas lógicos eles já são feitos para uma determinada tecnologia. Aí vale a pena a gente falar que existe uma diferença entre tecnologia e produto. Por exemplo, eu posso fazer um diagrama de banco de dados. Aquilo ali é para a tecnologia de bancos de dados relacionais. Existem inúmeros produtos que implementam aquela tecnologia. MySQL, tem o SQL Server, tem o Oracle, tem o PostgreSQL. Então, aquele mesmo diagrama de banco de dados, lógico, ele pode ter várias implementações físicas. Então, daí que está a diferença entre o modelo lógico para o modelo físico. O modelo físico, ele é próprio de um produto que implementa aquela tecnologia. Se você pegar um diagrama de banco de dados, se você implementar ele no MySQL Server, a sintaxe do MySQL Server é diferente da sintaxe do SQL Server, do PostgreSQL. Então, você vai ver que um mesmo modelo lógico, ele pode gerar inúmeros modelos físicos diferentes. Ok? Então, um modelo conceitual pode gerar vários modelos lógicos, cada modelo lógico pode gerar vários modelos físicos. E aí, você vai do alto nível, que é completamente independente de tecnologia, mas quando você chega no baixo nível, você é muito dependente de uma tecnologia específica. E aí, cada nível desse serve para você lidar, para você tratar com diferentes tipos de papéis. Então, quanto mais conceitual, mais é para lidar com o usuário, com o cliente, para ele entender o que você está fazendo. A função do sistema, o que ele vai esperar do sistema. Mas a modelagem física já é para o programador, para o desenvolvedor que está implementando aquilo ali, utilizando um determinado produto de uma determinada tecnologia. Então, essa é a questão dos níveis de abstração da modelagem. E aí, como eu já havia falado antes, eu posso ter, por exemplo, um modelo de entidades e relacionamentos. O modelo de entidades e relacionamentos, a gente costuma pensar que ele é um modelo voltado só para banco de dados, o que não é verdade. O modelo de entidades e relacionamentos, ele serve para modelar a estrutura das entidades
de um sistema qualquer, independente se aquilo ali vai ser implementado no banco de dados, se vai ser implementado utilizando uma linguagem procedural, uma linguagem orientada a objetos ou uma linguagem funcional. Aquele diagrama ele serve para, ele tem um leque muito grande de aplicações. E um mesmo modelo conceitual, que ele é fácil de ser entendido pelo usuário não técnico, ele vai bater o olho ali, você explica de forma bastante rápida para ele a nomenclatura e o que significa cada um daqueles símbolos, ele vai conseguir entender se todas as informações que ele precisa estão ali e se os relacionamentos entre as informações estão corretos. Então, com aquilo ali, ele consegue ter uma visão daquilo do conjunto das informações tratadas pelo sistema. Só que aquilo ali é abstrato demais para quando você vai programar. Aquilo não serve para o programador. Ele serve para o usuário compreender. Daquele modelo conceitual, eu posso, por exemplo, gerar vários modelos lógicos. Por exemplo, eu posso gerar um modelo voltado para a programação, que é um diagrama UML, por exemplo, um diagrama de classe, um diagrama de pacotes e por aí vai. E daquele mesmo modelo de entidade de relacionamento, eu posso fazer o diagrama de banco de dados. E cada modelo desse pode ser implementado em diversas tecnologias diferentes. Por exemplo, um diagrama de classe ele pode ser implementado utilizando qualquer uma das linguagens orientadas a objeto. Python, Java, C#, C++ e por aí vai. Ok? O diagrama de banco de dados, você pode pegar qualquer sistema gerenciador de banco de dados relacional e implementar aquela estrutura de tabelas, relacionamentos, índices, etc. e tal. Então, é importante você entender essa escada e essa hierarquia de modelos para quando você vai transitar da reunião de coleta de requisitos com o cliente, dos requisitos que foram captados, do que você precisa que o usuário e que os clientes entendam que o sistema vai trabalhar, até chegar lá na ponta, no programador, no designer e por aí vai. Então, você parte do problema, faz a análise do problema, captura os requisitos, faz os casos de uso. Os casos de uso, ele contém as funcionalidades. Ele é um diagrama um pouco mais dinâmico. Já a modelagem conceitual, o diagrama de entidades e relacionamentos, ele já é uma perspectiva um pouco mais estrutural do sistema. A partir daquela modelagem estrutural, você pode, que é conceitual, você vai fazer diagramas lógicos, como, por exemplo, o diagrama de classes, que é para implementação em linguagem de programação, e o diagrama de tabelas, o diagrama de banco de dados, que é para o banco de dados. E aí cada um deles tem a sua próprio modelo físico, que é a implementação propriamente dito daquele projeto, e depois nós já temos o sistema rodando. Então é importante que os alunos compreendam, saibam transitar com uma certa fluência dos modelos, dos diagramas, da documentação do sistema para o código. Eles têm que ter esse trânsito e um tem que refletir o outro. Não adianta você ter uma documentação, um projeto do software que faz 1000 coisas e o software mesmo, a implementação, o modelo físico daqueles modelos conceituais e lógicos, eles não correspondem entre si. Então, essa é a espinha dorsal. É trabalhar com um analista de sistemas, seja se você estiver executando o papel do engenheiro de software apenas, ou o papel do engenheiro de testes, ou o papel do engenheiro de implantação, do analista de implantação, ou se você estiver lá executando um papel mais técnico, como de programador ou de analista programador, não importa, você tem que transitar entre a especificação do sistema e a implementação do sistema, ou seja, do projeto ao código. Bom, existem, como eu já havia falado, basicamente dois tipos de modelos. São os modelos estruturais e os modelos dinâmicos. Os modelos estruturais, eles definem a estrutura estática do sistema. São os módulos, são seus relacionamentos, que é aquilo que não muda, que não varia quando o sistema está executando. Por outro lado, os diagramas dinâmicos, eles definem comportamento do sistema. E o comportamento do sistema
ele é como os módulos se comunicam, os eventos que estão acontecendo, a troca de mensagens entre os módulos. Só que o comportamento do sistema, ele difere de acordo com os eventos, né, que são as interações do usuário, e o estado, né, os valores das variáveis dos objetos. Então, são duas perspectivas muito diferentes. Uma é a perspectiva estrutural, quais são as classes, quais os atributos de cada classe, quais as tabelas do banco de dados que correspondem a cada classe, né? Como elas estão mapeadas, o famoso mapeamento objeto relacional. Mas, por outro lado, a gente tem os modelos dinâmicos, que é quais são os eventos que as interações do usuário, dos atores externos com o sistema, como que esses eventos disparam a cadeia de chamadas de métodos, quando ele dispara um evento na tela que vai chamar a entidade, que depois vai chamar um repositório, que vai para o banco de dados. Então, como que isso se desenvolve com essa cadeia de relacionamentos ao longo do tempo? Então, se nós observarmos, nós temos aí diversos tipos de modelos. Por exemplo, modelos estruturais, a gente tem diagrama de entidades e relacionamento, diagrama de classes, diagrama de pacotes, qualquer diagrama de classe 2 vezes. Modelos dinâmicos, a gente tem diagrama de caso de uso, mais uma vez duplicado, depois diagrama de sequência e, aliás, desculpa, eu tenho diagrama de caso de uso e descrição de caso de uso, que são duas coisas diferentes, diagrama de sequência e diagrama de estados, que a gente vai ver aqui agora o que são. Bom, vamos começar com os modelos estruturais. Esse não é o foco dessa aula, porque os diagramas estruturais são aqueles que você já tem mais trânsito, vocês já viram eles e reviram várias vezes. A gente só vai passar rapidamente por eles aqui, porque nosso objetivo aqui é focar nos modelos dinâmicos, ok? Nos modelos comportamentais. Então, os modelos estruturais, começando, por exemplo, com o modelo conceitual de diagramas de entidades e relacionamentos, que eu tenho um sistema bem simples aqui, com um nível de abstração bem baixo. Ok? Eu poderia fazer esse mesmo diagrama com nível de abstração, com nível de detalhe mais alto. Esse modelo conceitual, eu poderia associá-lo também com vários protótipos de tela. E veja bem, protótipo de tela é muito importante, já é uma coisa mais no nível lógico, porque ele já especifica uma tecnologia. Protótipo de tela para desktop é uma coisa, protótipo de tela para web é outra coisa, protótipo de tela para mobile é uma terceira coisa diferente. Então, os protótipos de tela, ele já tem um viés de tecnologia, então já não é mais um diagrama conceitual. Quando eu faço protótipo de tela, eu permito que o meu usuário, ele experimente o sistema antes do sistema estar pronto. Então, eu consigo comunicar isso com o meu usuário. Ele vai olhar e vai ver, eu gosto dessa tela. Não, eu quero esse botão aqui, não, eu quero esse botão ali, eu quero esse campo, tá faltando tal coisa. Então, é importante ter essas duas visões, uma conceitual e uma lógica, que você mostre para o usuário. E existe uma terceira, uma terceira aí, que é a visão dinâmica do sistema, que nós vamos ver mais para frente, que é a visão de casos de uso. Então, essas são duas visões estruturais, estáticas, ok? Que você pode comunicar com o usuário. Uma da visão da tela do sistema e outra da visão estrutural das informações com que o sistema estará trabalhando, que é o diagrama de entidades e relacionamentos. Por outro lado, você vai ter a visão dinâmica, que é como que as coisas vão se movimentar quando o sistema estiver funcionando. Bom, para o modelo conceitual, diagrama de entidades e relacionamentos, a gente consegue gerar, por exemplo, um modelo lógico de banco de dados. E aí você vai ver que o modelo conceitual e o modelo lógico, ele já tem inúmeras diferenças. O modelo lógico, ele é muito mais rigoroso, ele tem muitas restrições formais, ok? E é importante dizer que este modelo lógico, eu posso pegar aqui só um subconjunto desse modelo lógico, por exemplo, vai gerar um modelo físico, que é o código SQL para um determinado banco de dados. Neste caso aqui, para o banco de dados MySQL. Então, aqui, além de eu estar especificando a tecnologia, eu estou especificando um produto.
que é a implementação física deste diagrama lógico, que por sua vez se refere a este diagrama conceitual. Por outro lado, esse diagrama conceitual, ele também dará origem a outros diagramas lógicos, já sob a perspectiva da programação. A primeira deles já é o diagrama de pacotes. O diagrama de pacotes ele é muito interessante porque ele apresenta também a arquitetura do software, ok? Geralmente todo aquele conjunto de informações fica dentro da lógica da aplicação, né? E nós ainda vamos ter um pacote de persistência, um pacote de apresentação. Isso se a gente estiver utilizando essa arquitetura, que é uma das arquiteturas mais antigas, clássicas e estáveis que existe. A gente poderia estar utilizando outra arquitetura, como a MVC, como o Domain Driven Design, coisas que serão estudadas e aprofundadas na disciplina específica de arquitetura de software. Os pacotes, é importante dizer aqui, nós estamos utilizando a linguagem Java, não existe a implementação física separada dos pacotes. Os pacotes eles são implementados dentro dos arquivos Java, né? No início do arquivo você declara o package, ok? E outra coisa que é interessante é que para cada pacote, ou seja, para cada camada do sistema, é importante fazer um diagrama de classes separado. Então, o diagrama de classes, neste caso aqui é o diagrama de classes da lógica da aplicação, ele reflete o diagrama de entidades e relacionamentos, e ele também tem uma leitura muito próxima com o diagrama de banco de dados. É como eu falei no início, às vezes os alunos eles ficam se questionando porque, mas esses diagramas são todos a mesma coisa. Não, são perspectivas diferentes da mesma coisa. O diagrama de banco de dados, ele mostra a perspectiva do banco de dados. O diagrama de classes, ele mostra a perspectiva da programação. Ok? Então, você vai ver que o diagrama de classes, ele não tem só os atributos, ele tem também os métodos, ele tem um conjunto de restrições, ligações que são diferentes. E você vê que quando você olha uma classe mais de perto, você já tem as restrições de visibilidade, que é o menos aí, ó. Menos ID significa que aquilo ali é um atributo privado. O menos nome é um atributo privado. Mas lá embaixo você tem o mais setters e o mais getters, que são todos métodos públicos. Então, quando você está no banco de dados, você não tem por exemplo, essa divisão daquilo que é visível, daquilo que não é visível. Você não tem uma visão muito clara sobre o encapsulamento dos dados, que é uma visão bastante específica da programação orientada a objetos. Então, quando você parte para a implementação física de uma classe, e aí você vai transformar. Tem toda a parte dos detalhes, todas as funções getters e setters. Dentro de cada getter, dentro de cada setter, você vai ter as restrições de integridade, a validação do estado do objeto. Você vai ter os métodos adders e os removers também para as coleções. No caso aqui, por exemplo, e-mails, telefones e endereços são listas. Você vai ter os métodos para adicionar e para remover, e eles também vão manter a integridade do sistema, vão manter o estado do objeto válido. E você tem, por exemplo, alguns outros métodos que fazem parte do Java Beans, por exemplo, o equals, o hashcode, o toString. E isso porque nós não estamos trabalhando aqui com o JPA, porque se a gente estiver trabalhando com o JPA, o modelo físico referente a cada classe, ele é um pouco mais complicado. Então, você olha aqui, por exemplo, o modelo físico, ele já tem o mapeamento objeto relacional associado aos atributos. Então, aqui uma oportunidade de você conversar a programação com o banco de dados. E aí você tem todos os getters, os setters, além de todos aqueles outros métodos que a gente está falando. Hashcode, string, equals e por aí vai. Ok? Então, isso é uma visão de implementação de uma classe de entidade, ou seja, de uma classe que está lá no pacote de lógica da aplicação. Você vai ver que uma classe que está na camada de persistência, ele já tem outra implementação, que nós já discutimos em outros vídeos lá do JPA, dos repositórios. E mais para frente a gente vai ver como que é a implementação, por exemplo, de uma classe
da camada de interface, da camada de apresentação. Então, por exemplo, vamos ver aqui como que seria como é que viraria um protótipo de tela, ok? Um protótipo de tela, como que eu vou abrir a minha IDE, vou desenhar essa tela lá. No momento que eu desenho essa tela, ela vai virar, no mínimo, 2 arquivos. Um arquivo .form, né? E eu já estou utilizando a tecnologia Swing, ok? Java Swing. Então, esse .form, ele é um arquivo XML que contém as posições de cada um dos componentes, o nome dos componentes, ok? Ele representa esse desenho aqui. Por outro lado, eu tenho o arquivo .java, que contém os objetos. Cada componente que está ali na tela é um objeto. A tela, propriamente dito, é um objeto. E aí você também tem os métodos que respondem aos eventos. Então, nesse caso aqui, eu tenho um botão e aqui eu tenho o evento que é acionado quando aquele botão é pressionado. Ok? Então, nós estamos falando de perspectivas diferentes. Aqui é a perspectiva visual do objeto, né? Como que os componentes estão distribuídos na tela, né? Qual que é o tamanho de cada componente, a posição XY, a cor, entre outras propriedades. Ok? Aqui já contempla mais o aspecto dinâmico, né? Os objetos e o tratamento dos eventos de cada objeto. E isso aí, gente, nos leva à discussão dos modelos comportamentais. Ok? O que são os modelos comportamentais? São aqueles modelos que falam que tratam do aspecto dinâmico do sistema. Como que esses componentes estruturais que nós já falamos, essas classes, o banco de dados, os pacotes, como que isso funciona, como que essas coisas se conectam durante a execução do problema. Então é muito importante a gente ter a noção de que os diagramas estruturais tratam a lógica do sistema a frio, né? A estrutura dos dados, como os dados estão conectados, como que as informações estão estruturadas a partir dos dados. Já os diagramas comportamentais, diagramas dinâmicos, eles tratam de o sistema sendo executado. Como que essas coisas se comunicam, como que as informações transitam no sistema. Então, os modelos comportamentais, a gente começa, por exemplo, com o diagrama de caso de uso, que nós também já estudamos há bastante, não vou adentrar em detalhes no diagrama de caso de uso. O que nos importa aqui no diagrama de caso de uso é mostrar quem são os atores, né? E como que esses atores se conectam com cada uma das funcionalidades. Lembrando que cada uma dessas funcionalidades pode ser explodida, pode ser detalhada em casos de uso mais detalhados, mostrando as funcionalidades menores. Então, grandes funcionalidades são compostas de pequenas funcionalidades conectadas, com qual que é a conexão deles e qual que é a conexão dessas funcionalidades com os atores, e todo ator é um agente externo ao sistema. Então, tudo que é caso de uso está dentro do seu sistema. Todos os atores são fora do seu sistema. Bom, melhor do que isso, é a descrição do caso de uso. Então, a descrição do caso de uso, ele é um texto, um passo a passo de tudo que o sistema vai fazer. Você deve se lembrar que no início desse vídeo, eu falei que era muito importante ter um diagrama conceitual, e a gente tinha 2 diagramas conceituais e estruturais, que era o diagrama de entidade de relacionamento e o diagrama, o protótipo de tela. Eles eram estruturais, mas tinha uma cola no meio deles, que era um diagrama conceitual, só que dinâmico, um diagrama comportamental. E esse diagrama é o diagrama de caso de uso associado à descrição dos casos de uso. E aí o seu usuário ele pode pegar o protótipo da tela, olhar a descrição do caso de uso e ver ali o passo a passo, quais são os campos que estão sendo preenchidos, quais são os botões que estão sendo apertados,
quais são as mensagens de erro que vão aparecer e por aí vai. Então ele consegue imaginar o sistema executando e por trás disso ele sabe que tem aquela estrutura de informação que está no diagrama de entidade de relacionamento. Então essas são ferramentas essenciais para se comunicar com o usuário. Mas e para se comunicar com o programador? Bom, tem algumas ferramentas interessantes. A primeira ferramenta que nós vamos ver é o diagrama de objetos. Bom, o diagrama de objetos, ele demonstra qual que é o estado dos objetos em um determinado momento. Então, a gente já tem o diagrama de classe. A classe, ela mostra a estrutura, a casca, quais são os atributos que estão na classe, qual o tipo de cada atributo, quais são os métodos. O diagrama de objetos é outra coisa. Ele mostra um determinado objeto que foi instanciado a partir de uma classe e quais são os valores dos seus atributos em um determinado momento do sistema. Isso é legal porque o que a gente está querendo mostrar aqui é uma fotografia do sistema em um determinado instante. Então eu vou pegar, o sistema está executando, aí eu falo assim, ó, nesse instante aqui, como é que tem que estar como é que os objetos têm que estar distribuídos na memória? Como é que são os relacionamentos dos objetos? Quais são os valores que os objetos têm que estar? Então ele mostra um momento dinâmico do sistema. Como é que o sistema estará em um determinado instante? Então, por exemplo, após terminado o caso de uso UC10.3, como que os objetos têm que estar postos na memória? Então você coloca ali o diagrama que fala assim, ó, vou dar um exemplo simples aqui. A pessoa tem que estar preenchida lá com o ID, com o nome, com a data de nascimento, tem que ter uma lista com os e-mails que ele preencheu, cada e-mail é um objeto, cada e-mail vai ter um ID diferente, vai ter uma lista lá com os telefones que ele preencheu, vai ter o ID, cada telefone vai ser um objeto diferente. Então, eu estou falando que após a execução daquele conjunto de atividades, na minha memória os objetos têm que estar com aquele formato, têm que estar com aquela estrutura. E isso é muito interessante para você, de uma ferramenta de comunicação entre o analista e o programador. Fala assim, olha, na minha memória tem que estar deste jeito, ok? Porque eu tenho que garantir que os objetos estejam corretamente preenchidos dessa forma para a sequência correta do sistema. Bom, esse aí é só um snapshot, é uma fotografia da memória do sistema em um determinado momento. Mas como que os módulos eles se comunicam? Bom, para isso tem um diagrama interessantíssimo, que é o diagrama de sequência. Então, o diagrama de sequência ele é a representação da descrição dos casos de uso. Em verdade, nós podemos dizer que cada fluxo principal de um caso de uso pode gerar um diagrama de sequência diferente. Entendeu? Então, um caso de uso, uma descrição de caso de uso, ele pode ter o fluxo principal e diversos fluxos alternativos. Cada fluxo dele, o fluxo principal e o fluxo alternativo, pode gerar um diagrama de sequência. E o diagrama de sequência, ele vai mostrar utilizando a programação, como que a sequência das mensagens, ou seja, das chamadas de métodos entre as diversas classes distribuídas entre os diversos pacotes do sistema. Então, o diagrama de sequência, a importância dele é te dar uma visão dinâmica do sistema funcionando a partir de um determinado evento, por exemplo, do usuário. Então, essa visão dinâmica, ela nos mostra como que é o fluxo das mensagens, a sequência temporal, as conexões entre os objetos e pacotes. Então, num diagrama de classe, nós vamos ter um objeto de classe, por exemplo, mas não é só um objeto. Isso aí, no lugar do objeto, poderia ter, por exemplo, um ator, ok? E esse no topo aí está falando quem é que está executando a ação. Embaixo dele eu tenho uma reta vertical. Essa daí é a linha do tempo, né? Ela está falando que a sequência das atividades acontece de cima para baixo. Então,
O diagrama de sequência, gente, ele é lido da mesma forma que um texto. Ele é lido da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, você começa sempre o objeto que está mais à esquerda é aquele que inicia a ação e chama os outros. É lógico que em algum momento você pode ter uma mensagem voltando para trás. Não tem problema, mas é importante começar o diagrama nesse sentido, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Vamos lá. Essa linha do tempo aí mostra que o tempo está correndo de cima para baixo. Esse quadradinho que fica em cima da linha do tempo, ele mostra que aquele objeto lá em cima, aquele objeto da classe, ele está ativo. Ou seja, ele já foi inicializado e ele está sendo utilizado. Depois que esse quadradinho fecha, significa que aquele objeto ele não está mais ativo. E em algum momento vai aparecer esse xizinho aí na linha do tempo, mostrando que aquele objeto foi destruído, né? Que aquele objeto foi retirado da memória. Isso aí, então, cada integrante da minha sequência de ações vai ter uma linha do tempo, ele vai aparecer no diagrama com uma linha do tempo. E, além disso, eu tenho as mensagens. O que é uma mensagem? É uma chamada de método, um evento que um ator está desempenhando, a comunicação entre os diferentes objetos do sistema. Em algum momento, essa chamada ela pode ter um retorno ou não, ok? Importante é dizer que o fluxo retornou para quem tinha chamado o objeto, ok? Para quem tinha disparado aquele evento. Então aí eu tenho um usuário com sua linha do tempo, um objeto da classe TelaLogin com sua linha do tempo, e eu estou vendo que o usuário interagiu, mandou uma mensagem, por exemplo, clicou em um botão lá da tela de login. A tela de login, então, ela passa a executar dentro desse quadradinho cinza, significa que a tela de login está executando algum código interno. E em algum momento ele vai retornar de volta para o usuário. Bom, nesse momento, você pode estar se perguntando, o que acontece quando a gente clica num botão? Se você for pensar em termos de documentação, e a maioria das pessoas nunca acha que você não vai desenvolver uma documentação que chegue a especificar isso. Porque quando você clica no botão, existe uma cadeia de eventos dentro dos sistemas que está sendo desencadeado, um conjunto de mensagens, de códigos que está sendo executados. E isso é muito próprio da programação. Então, para que você vai documentar uma coisa que será programada? Bom, aí é que está a beleza do negócio. O diagrama de sequência, ele mostra essa visão dinâmica. Ele dá liga às três camadas, aos três diagramas de classes que nós temos. O diagrama lá da lógica da aplicação, que é um diagrama de classe separado do diagrama de persistência, que é um diagrama separado do diagrama de classes da apresentação. E aí chega um momento em que você conecta todas essas coisas quando o sistema está funcionando. E isso é muito interessante, porque agora a gente consegue ver, por exemplo, que quando um usuário clica em um botão, ele está acionando um objeto, por exemplo, da classe tela, que está dentro da camada de apresentação. Esse objeto vai construir um outro objeto de entidade que vem lá da lógica da aplicação. Depois ele vai utilizar os setters lá para pegar os dados que estão lá na tela, nos componentes da tela, e colocar dentro daquela entidade. Depois você vai chamar o repositório, a função salvar do repositório, passando o objeto lá da entidade. O repositório, então, ele vai passar a construir a consulta SQL, ele chama aquela entidade lá, os getters, para pegar os dados, a entidade retorna para o repositório, ele constrói a consulta insert ou o update, né, a consulta SQL, manda para o banco de dados que responde para ele, que por sua vez responde de volta para a tela, para o objeto da tela, que por sua vez mostra uma mensagem de confirmação para o usuário. Então, veja bem, essa dinâmica de tempo aí. Eu peguei todos aqueles elementos estruturais, as classes, que estão dentro de outros elementos estruturais, que são os pacotes, e mostrei como que o usuário, e esse usuário, ele está lá
no diagrama de caso de uso, foi especificado o diagrama de caso de uso. Então aqui eu mostro que ele mandou uma mensagem para esse objeto, que mandou outra mensagem para outro objeto, que mandou outra mensagem para outro objeto, que retornou, que chamou de novo, que chama um outro ator externo ao sistema que responde para esse objeto, que responde para o objeto anterior, que por sua vez manda uma mensagem de volta para o usuário. Então eu mostrei tudo que o sistema está fazendo naquele momento. É claro que esse diagrama de classes aqui, ele é uma abstração de altíssimo nível. Quando a gente for olhar o diagrama de classes mais detalhado, você vai ver que dentro de cada camada existem várias classes que estão sendo chamadas, ok? E são várias mensagens diferentes dentro de cada chamada, mas este diagrama de classes aqui, ele é o mesmo diagrama de classes anterior, só que com um nível de abstração mais baixo, mais detalhado. Então, é importante também, quando você estiver desenvolvendo o diagrama de sequência, pensar em qual nível de detalhe que você vai utilizar, qual nível de detalhe que é o suficiente para você conseguir passar a ideia para o desenvolvedor, de como que o sistema, que a arquitetura do sistema está estruturada, como que aqueles componentes se comunicam, como que o sistema se comporta ou deve se comportar durante a execução. Então, o diagrama de sequência é um dos diagramas fundamentais. É lógico que fazer diagrama de sequência para todos os casos de uso é extremamente dispendioso. O ideal é que você pega um exemplo daquele de caso de uso, a maioria deles estruturalmente são muito parecidos, desenhe o diagrama de sequência e você sabe que aqueles casos de uso que são parecidos, eles vão ter um comportamento mais ou menos igual em termos de comunicação dos módulos. Bom, galera, para terminar, existe mais um diagrama interessante, que é o diagrama de estados. O diagrama de estados, ele é um diagrama que ele é feito para algumas poucas entidades no sistema. Entidades que têm um ciclo de vida composto por vários estados. Por exemplo, a venda. A venda, quando você cria a venda, ela está em aberto. Depois, o cara vai fechar a venda e pagar a venda. Ou, em algum momento, ao invés de pagar a venda, ele pode querer cancelar a venda. E de cancelada, ela morre ali. Ou, depois que a pessoa fecha a venda que ele paga, a venda é finalizada quando o produto é entregue para o cliente. A mesma coisa a gente pode pensar aqui, por exemplo, no empréstimo do livro. Você faz um empréstimo, quando você inicia o empréstimo está em aberto. E aí, quando você entrega o livro, o empréstimo é finalizado. Ou ele pode ficar aberto depois da data de empréstimo, ele vai constar como atrasado. E depois que você entrega e pagar a multa, ele vai para finalizado. Então, você vê que algumas entidades têm esse ciclo de vida e estados nesse ciclo de vida muito bem definido. Então, daqui ele nasce com esse estado, daqui acontece alguma coisa, vai para lá, vai para cá, e ele tem que terminar em um daqueles estados possíveis. Entendeu? Então, cada estado representa uma etapa no ciclo da vida e as transições entre esses estados elas podem acontecer de diversas formas. Por exemplo, o usuário do sistema disparou um evento ou alguma condição interna do sistema disparou uma mudança de estado no objeto. O diagrama de estados em si é muito simples. Essa bola preta aí no alto, ela indica o ponto de início, ou seja, quando o objeto daquela classe ele é criado, ele inicia nessa bola preta e vai para esse estado inicial. Então, esse aqui é o estado inicial. E aí tem as transições. Cada transição de um estado para o outro a gente chama de um evento. Aí podem haver várias transições, de forma que, se ele parar aqui e daqui ele ligar, nesta bola preta, com uma outra bola branca por baixo, esse daqui significa que esse dali é um estado terminal, ou seja, o objeto ele chegou ele vai terminar e não vai trocar mais de estado. Aquele é o estado final dele. Um exemplo disso aqui, para a gente entender de forma mais simples, é a gente voltar lá na classe venda. Vamos supor a classe venda. E aqui na classe venda a gente tem este atributo aqui, ó, situação, que é venda situação, do tipo.
O tipo venda situação, ele é uma numeração. Ele só cita quais são os estados, qual o estado em que a venda está em um determinado momento. Então aqui eu tenho esses 4 estados. Ela pode estar aberta, fechada, cancelada ou finalizada. É importante observar aqui também nos métodos que eu tenho alguns eventos interessantes. Por exemplo, aqui, olha, fechar, cancelar e finalizar. Então, esses métodos aqui, como que a gente pode conectar tudo isso para mostrar como que funciona o ciclo de vida da classe venda? Olha só, o diagrama de estados, ele fala o seguinte: quando eu crio um objeto do tipo venda, aqui, o estado inicial é em aberto. Esse estado inicial, a pessoa está lá, o vendedor está lá acrescentando itens naquela venda. Aí chega um determinado momento que já terminei e aí eu vou processar a venda. Eu vou finalizar a venda, ou seja, o cliente ele vai pagar a venda. Então eu vou chamar o método fechar. O método fechar, ele altera a situação de em aberto para pago, já pega a lista dos itens, soma e já põe lá o valor total, computa os descontos, impostos e essas outras coisas. Ok? Então, o evento fechar, ele muda o estado da venda de em aberto para o estado pago. Daí, uma vez que está pago, que ele está confirmado, que está confirmado o pagamento, eu posso chamar o evento finalizar dizendo que eu já entreguei o produto para o cliente. E aí, a minha venda vai para o status finalizado. O status finalizado significa que a venda foi entregue. E aí, é importante notar esse símbolo aqui que indica que essa venda ela não muda mais de estado. Ela está no estado finalizado, ela vai continuar no estado finalizado. Por outro lado, outro caminho aqui, a minha venda pode estar em aberto, eu posso estar acrescentando itens lá na venda e em algum momento o meu cliente desistiu. Ele não quer, ficou muito caro, eu não quero mais comprar. Aí o operador do caixa lá, ele vai acionar o botão cancelar, que vai acionar o evento cancelar, que vai mudar o status de em aberto para cancelado. E esse estado aqui não muda mais. Daqui para frente, aquela venda ela vai ficar sempre como sendo uma venda cancelada. O objeto ele está em estado terminal. Eu poderia colocar inúmeras outras transições, inúmeros outros estados aqui, para detalhar melhor como é que é o fluxo do ciclo de vida do objeto venda. Então, o diagrama de estados ele também nos auxilia a entender por quais estados um determinado objeto passa durante o seu ciclo de vida, quais as situações. E aí é importante que aquele objeto ele tem comportamentos diferentes dependendo de cada estado que ele está. Eu não posso falar que a venda foi paga e depois eu posso cancelar a venda, por exemplo, e depois de cancelar passar ela para finalizada. Não, ela está cancelada. Não posso finalizar e depois voltar para em aberto. Não, aquela abre uma outra venda neste caso. Então isso aí, ele também ilustra um comportamento dinâmico daquela classe. É importante salientar isso, que o diagrama de classes, ele é feito para uma classe. Ele mostra o estado de uma classe. Mas existem diagramas de classe que têm subestados, considerando, por exemplo, objetos internos. Isso é uma outra conversa que nós vamos ver mais para frente. Bom, gente, o objetivo da nossa aula até aqui era dar uma visão um pouco mais dinâmica do que é a modelagem atrelada ao código. Dar uma visão de como que essas duas coisas elas são inseparáveis e de como que elas auxiliam o projetista e o desenvolvedor do software a se comunicarem entre si e se comunicarem com os clientes e usuários do sistema. Essas duas partes elas são indissociáveis. É imprescindível para o analista de sistemas, para o engenheiro de software, para o desenvolvedor, transitar entre esses modelos, os modelos conceituais, os modelos lógicos, os modelos físicos. E que é extremamente importante que esses modelos reflitam um ao outro. Beleza? Daqui para frente a gente vai começar a estudar desenvolvimento para desktop em Java, utilizando o framework Java Swing. A gente se vê em breve, galera. Até mais.